Esta tarde quisiera que reflexionemos sobre la pureza sexual. Nessa tarde, vamos examinar o assunto da pureza sexual. El pecado sexual es uno de los más denigrantes O pecado sexual é um dos que mais denigre y a la vez uno de los más comunes e também um dos mais comuns que existe en la sociedad. que existe na sociedade. Los pecados sexuales Os pecados sexuais encabezan la lista de pecados que aparecen en el Nuevo Testamento. estão bem no início da lista de pecados que aparecem no Novo Y Testamento. son muchos las listas que aparecen. E são muitas as listas que aparecem. Las reglas de Dios sobre el sexo As regras de Deus sobre o sexo no son para impedir la relación sexual, não são para impedir a relação sexual, sino para protegerla. senão para protegê-la. La inmoralidad sexual A imoralidade sexual nos roba el placer pensado por Dios nos rouba o prazer pensado por Deus en cuanto a la relación sexual. quanto à própria relação sexual. Nos conviene tener claro este tema, especialmente los padres, Nos convém ter claro esse tema, especialmente os pais, porque tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. porque temos a responsabilidade de ensinar isto aos nossos filhos. Las escuelas pueden enseñar sobre esto, As escolas, hoje em dia, ensinam sobre isso, pero queremos lo que Dios nos dice respecto a la relación sexual. mas nós cremos naquilo que Deus nos disse com respeito à relação sexual. Estemos atentos entonces a la palabra de Dios. Então, estejamos atentos à palavra de Deus. Lo primero que quiero presentar es algunas mentiras que están presentes en la sociedad acerca de la relación sexual. Primeiro que eu quero apresentar são algumas mentiras que estão presentes na sociedade sobre a relação sexual. Una gran parte de la sociedad no acepta lo que la Biblia dice respecto al sexo. Uma boa parte da sociedade não aceita o que a Bíblia diz a respeito do sexo. Considera que la Biblia es demasiada puritana Considera que a Bíblia é muito puritana y que no puede juzgar o decir nada respecto a lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. e que não pode julgar ou dizer nada a respeito do que está acontecendo hoje na sociedade. La Biblia es santa, A Bíblia é santa, es palabra de Dios, é palavra de pero Deus también declara la verdad de Dios. e também declara a verdade de Deus. La sociedad piensa que la Biblia no tiene nada que decir respecto al sexo en este tiempo. A sociedade pensa que a Bíblia não tem nada a dizer sobre o sexo nesse tempo. Pero lo que está pasando respecto al sexo hoy, Mas o que está passando com respeito ao sexo hoje, que vemos la inmoralidad elevada como nunca antes, e vemos a imoralidade elevada como nunca antes, no es nuevo, não é novo. ya ocurría siglos atrás. Já acontecia séculos atrás. Entonces me gustaría que veamos esta escritura en Levíticos capítulo 20 Então, vamos ver o que diz a Escritura em Levíticos y capítulo veamos 20 cómo estaba la sociedad en aquel tiempo. e vamos ver como é que estava a sociedade sobre esse assunto naquele tempo. Éxodo 20, Levíticos 20. Levíticos 20, Desde el versículo 10 en adelante. Levíticos 20, do versículo 10 em diante. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera.
O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. La mujer de su padre. A mulher do seu pai. Sí. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Con la nuera. Com a nora. Sí. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, Con la mujer y con la madre. com a mulher e com a mãe da mulher. Isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta, La tía. a tia. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio. Levarão seu pecado sobre si. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou seu irmão, ficarão sem filhos. Vemos que hasta había más degeneración antes que ahora. Já vemos que havia mais degeneração antes do que agora. Esto no es nuevo lo que pasa hoy. Não é novo o que está passando hoje. Es lo que siempre pasó. É o que sempre passou, Nada sempre más que en existiu. aquel entonces no había noticieros Apenas que naquele momento não tinha jornais e y redes hoy sociais. se conoce todas estas cosas. E hoje se conhecem todas essas coisas. Y en el Nuevo Testamento E no Novo Testamento también pasaban estas cosas. também aconteciam essas coisas. En el Nuevo Testamento existía la prostitución ritual, No Novo Testamento existia a prostituição ritual, la sodomía, a sodomia, la promiscuidad, a promiscuidade, el divorcio y o recasamiento. divórcio, o recasamento, Mujeres que eran usadas para la reproducción, mulheres que eram usadas para a reprodução, la prostitución a prostituição y la pornografía artística e a pornografia artística y más. e mais. ¿Y qué decir de Lot en Sodoma y Gomorra? E o que dizer de Ló em Sodoma e Gomorra? Cuando aparecieron estos ángeles, Quando apareceram os anjos, los varones jóvenes y viejos os homens, jovens e velhos, no pidieron a las hijas de Lot, não pediram as filhas de Ló, sino a los ángeles. mas sim os anjos. Quiere decir que la degeneración antes tenía unos niveles terribles, Quer dizer que a degeneração antes tinha níveis terríveis. pero algunos dicen que la Biblia es demasiado puritana. E alguns ainda dizem que a Bíblia é muito puritana. No, el problema es que la Biblia habla la verdad. O problema é que a Bíblia fala a verdade. Y habló la verdad de aquel tiempo. E falou a verdade naquele tempo. Y lo que Dios dijo en aquel tiempo vale para hoy. E o que Deus disse naquele tempo vale para hoje. Y dé gracias que estamos en el Nuevo Testamento. E dê graças que nós estamos no Novo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento las personas eran eliminadas. Porque no Antigo Testamento as pessoas eram eliminadas. Otra de las mentiras que hay hoy
Outra das mentiras que existem hoje es que nosotros somos como animales que nós somos como y animais. que los animales no hay que suprimir, ellos no van a suprimir ninguna necesidad que ellos tengan. E os animais não suprimem nenhuma necessidade que eles têm. Primeramente, no somos como animales. Primeiro, nós não somos como animais. Darwin sí será parecido al mono, Darwin, sim, talvez fosse parecido com o macaco, pero nosotros no. mas nós não. Nosotros somos descendientes de Dios, Nós somos descendentes de creados a Deus, su imagen y semejanza. criados à sua imagem e semelhança. El tema es que los animales no fueron creados a la imagen de Dios, A questão é que os animais não foram criados à imagem e semelhança de pero Deus, nosotros sí. mas nós sim. Y tampoco los seres humanos nos comportamos como animales, E também nós não nos comportamos como animais, porque algunos de las especies de animales, porque algumas espécies de animais, luego de tener el acto sexual, logo depois de ter o ato sexual, se comen a la pareja. engolem o par, né? A outra. Y otros llegan a tener relación sexual E outros chegam a ter relações con sexuais sus hijos, com os filhos, con sus com os hermanos. irmãos. Definitivamente no somos animales. Definitivamente não somos como os Pero animais. está esta creencia que nosotros no podemos retener nuestras necesidades. Mas existe hoje essa ideia de que nós não podemos reter as nossas necessidades. De paso digo, el sexo no es una necesidad. E já digo, o sexo não é uma necessidade. Es por eso que puede ser controlado. É por isso que pode ser controlado. Otra mentira que anda por ahí, Outra mentira que anda por aí, que si hay relaciones sexuales entre personas que están de acuerdo, eso no es dañino. se há relações sexuais entre pessoas que estão de acordo, não causa dano. Hoy esta mentira tiene una forma de dogma. Hoje essa mentira tem uma forma de dogma. Y oponerse a esto uno corre el riesgo de ser ridiculizado. E se opor a isso, quem se opõe a isso corre o risco de ser ridicularizado. Curiosamente, Dios puso sus leyes en el corazón de todos los seres humanos. Curiosamente, Deus colocou as suas leis no coração de todos os seres Y humanos. aunque no crean en Él, E mesmo que não creiam nele, esas leyes están en nosotros. essas leis estão em nós. Miren Romanos capítulo 2, Olhem, leiam agora Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Quiere decir que si violamos el orden que Dios puso en nosotros, Quer dizer, se nós violamos a ordem que Deus colocou em nós, vamos a experimentar el juicio. vamos a experimentar juízo. Al quebrantar sus leyes, Ao quebrar as suas leis, el ser humano se quebranta con ellas. o ser humano também se quebra com elas. Y esto es lo que vemos a nuestro alrededor. E isso é o que vemos hoje em nosso redor. Aunque esto sea común en todos lados, Ainda que isso seja comum em todos os las lugares, personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio as pessoas que têm relações sexuais antes do casamento van a ser quebrantados vão ser quebradas y ya están siendo quebrantados e já estão sendo quebradas. y teniendo problemas por si quedan embarazadas. E às vezes tendo problemas até mesmo por ficar grávida. Otra mentira, Outra mentira, tener relaciones antes del matrimonio ter relações antes do casamento ayudarán a encontrar la persona adecuada. vai ajudar a encontrar a pessoa adequada. Pero la experiencia muestra lo contrario. Mas a experiência mostra o contrário. Todo adelanto sexual, Todo sexual adiantar o ato sexual va a producir culpa. vai produzir culpa. Y las personas que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse E as pessoas que tiveram relação sexual antes de se casar van a aburrirse
porque ya experimentaron esto antes de casarse. Vão se entediar, porque já tiveram isso, obrigado, depois de casado, antes de casados. Y es probable que haya niños nacidos fuera del matrimonio E é provável que existam crianças nascidas fora do casamento y que haya abortos. e também que haja abortos. Y luego la gente tiene que mentir por todos lados E aí as pessoas acabam tendo que mentir de todas as para maneiras hacer razonable lo que no es razonable. para ser razoável aquilo que não é razoável. Que el ser humano no es ser humano cuando está en el vientre de una mujer. Para dizer que o ser humano não é ser humano enquanto está na barriga da mãe. El ser humano es ser humano desde el momento de su concepción Mas o ser humano é ser humano desde a sua concepção. y viene formándose E vem se formando, sendo hasta que se formado, termina de formar até que se termina de formar. y luego sale del vientre de su madre. E logo sai do ventre da mãe. No puede ser que a la salida del vientre de la madre sea ser humano y 5 minutos antes no sea un ser humano. Não pode ser que quando sai da mãe já seja um ser humano e 5 minutos antes ainda não. Pero hoy la razón está retorcida Mas hoje a razão está torcida, mudada, porque se habla de esto. porque se fala exatamente assim. Entonces, luego a veces se formalizan estos matrimonios, E às vezes se formalizam esses tipos de casamento, ya gastados por las relaciones que tuvieron antes. já desgastados pelas relações que tiveram Y antes. luego esos hijos que nacieron verán cómo sus padres se están separando E logo esses filhos que nasceram assim vão ver os seus pais se separando y divorciándose. e divorciando-se. Y probablemente E provavelmente, cuando los hijos vivan lo mismo que sus padres, quando os filhos cheguem à idade adulta e vivam o mesmo que seus pais, seguirán separándose de sus parejas, vão fazer a mesma coisa, e formando hijos por aquí y por allá. formando filhos aqui e lá. Esto es lógico. Isso tem lógica? Y otra mentira que anda dando vueltas, Outra mentira que anda dando voltas por aí. que puede haber una buena espiritualidad, aunque tengamos una vida inmoral. Que é possível ser espiritual mesmo tendo uma vida imoral. La inmoralidad sexual trae muerte espiritual, A imoralidade sexual traz morte espiritual, corrompe el alma, corrompe a alma, trae heridas y vergüenzas. traz feridas e vergonha. Y los que practican tales cosas E os que praticam tais coisas no heredarán el reino de Dios. não herdarão o reino de Deus. Muestro ahora uno de los caminos que existe hoy, uno de los caminos hacia la inmoralidad. Eu quero mostrar agora um dos caminhos que existe hoje para a imoralidade. Y es la pornografía. E é a pornografia. La pornografía no es nueva. A pornografia não é nova. Estuve en una ciudad de Italia que el volcán la cubrió, Ah, Pom- Pompeya. Eu estive em Pompeia, na Itália, onde o vulcão cobriu a cidade. Primero el volcán expulsó veneno Primeiro, o vulcão expulsou algum tipo de veneno y no ar mató todo lo que tenía vida. e matou tudo o que tinha vida naquela Y região. lo mató inmediatamente. Imediatamente morreram. Y luego soltó el volcán cenizas, E logo ele soltou as cinzas, como 10 metros de cenizas. 10 metros de Y cinzas. em cubrió relação- todo. E cobriu todo. Y luego el né? volcán soltó lava. E depois o vulcão soltou lava. Y en nuestros días se logró otra vez volver a lo que fue esta ciudad. E hoje, nos nossos dias, eles escavaram e acharam o que foi aquela cidade. La ciudad era Pompeia. Pompeya. A cidade era Pompeia. Y caminé por esta ciudad. Eu caminhei por essa cidade, Está casi intacta. está quase intacta. Era una ciudad que usaba el Imperio Romano. Era uma cidade usada pelo Império Romano. Y el Imperio Romano era una ciudad donde se podía hacer de todo.
E ali era uma cidade onde se podia fazer qualquer Y coisa. caminé por una calle que era como una peatonal. Caminhei por uma rua que era uma rua de caminhar mesmo, Y né? de un lado estaban los negocios de ventas de comidas, De um lado estavam os negócios de venda de comida, muy parecido a nuestros negocios, muito parecido com os nossos porque negócios. tenían como vidrieras. Tinham como Se podía ver lo que se cocinaba adentro vitrines. Isso. y se podía observar cómo se E se podia cocinaba. olhar o que eles estavam fazendo, cozinhando lá dentro. Y enfrente No outro lado da rua, em frente, estaban los baños públicos. estavam os banhos públicos. Los baños públicos, si uno entraba, tenía cuadros E os banhos públicos, quem Pinturas. entrava ali, viam quadros, pinturas de pornografía, de pornografia, de lo que se hacía dentro de estos baños. daquilo que se fazia dentro dos banhos. Piensa en cualquier cosa Não E- pense em qualquer coisa. y esto es lo que se hacía allí. E isso é o que se fazia ali, Con niños también. com crianças também. Esto no es nuevo. Não é novo. Lo único que estos cuadros ahora forman parte del arte. Agora, esses quadros formam parte da arte. Pero el arte todavía es más antiguo Mas a arte, na verdade, é mais antiga y viene de los griegos. e vem dos gregos. Y los griegos fueron los que comenzaron a hacer estatuas de gente desnuda. E foram os gregos que começaram a fazer estátuas de pessoas nuas. Y los juegos que se hacían sin ropa. E os jogos olímpicos, os jogos que eram feitos, se faziam sem roupa. Se exaltaba la desnudez. Se exaltava a nudez. El arte, la pornografía no es nueva, A pornografia não é nova. tiene miles de años. Tem milhares de anos. Y comenzó como un arte, E começou como arte. o se lo mira hoy como arte, E hoje também se vê como arte. el arte obsceno. A arte obscena. Y la pornografía tiene efecto de anzuelo. E a pornografia tem efeito Anzuelo, de anzol. Não. para pescar. Sim, para pescar. Isso. Donde una vez que la persona mira pornografía, Uma vez que a pessoa olha a pornografia, queda enganchada del anzuelo. ela é fisgada pelo anzol. Y es difícil sacar el E anzuelo. depois é difícil tirar esse anzol. La pornografía produce adicción. A pornografia produz adição. Y no hace falta mucha práctica de pornografía. E No hace falta tener mucha práctica en la pornografía. não faz falta ter muita prática na pornografia. Con una sola vez es suficiente. Uma só vez é suficiente para Con una causar sola vez. a adição, a pessoa ficar viciada. Y tiene implicaciones alarmantes en los que la practican. E tem implicações que são alarmantes naqueles que a Las praticam. personas que miran pornografía lo hacen individualmente. As pessoas que olham a pornografia fazem isso individualmente. Por lo general no es público. Geralmente não é público. Y desarrolla un egoísmo a niveles tremendos. E com isso desenvolve um egoísmo a níveis muito altos, La tremendos. persona solo piensa en sí misma. A pessoa pensa apenas em si mesma. A la vez revela la fornicación que hay en su corazón. E revela a fornicação que há no seu coração. Y a la vez viola los mandamientos del Señor. E assim quebra os mandamentos do Senhor. El que ve pornografía no publica que él ve o ella ve pornografía. O que vê pornografia não publica que ele ou ela vê pornografia. Y generalmente tiene que mentir. Geralmente precisa mentir. Y por estadísticas, E por estatísticas, la gran mayoría de los agresores sexuales a grande maioria dos agressores sexuais, han consumido pornografía. eles antes consumiram pornografia. Y es la pornografía es una escalera que va hacia la adicción. E a pornografia é uma escada que vai levando a cada vez maior o vício. En algunos la pornografía comienza simplemente con una curiosidad. Para alguns, a pornografia começa como uma curiosidade.
Y Santiago nos dice, no erréis. Tiago, o livro de Tiago diz, não erreis. No tomes decisiones que te corrompen. Não tomem decisões que vão te corromper. Y lo prohibido siempre comienza como algo muy atractivo. Aquilo que é proibido começa sempre como algo muito atrativo. Luego la persona se encuentra atrapada, sube otro escalón. Logo a pessoa está ali enrolada, já em outro nível. Y ahora es controlada por lo que vio. Agora ela é controlada por aquilo que viu. Se fija en su mente. Está fixo na mente. Este problema se intensifica. O problema então se intensifica. Otro escalón. Mais degrau. Y este es el efecto de toda perversión. E isso é o efeito de toda a perversão. Y luego la persona sube otro escalón. E daqui a pouco ele sobe mais degrau. Se desensibiliza. Perde a sensibilidade. Y luego otro escalón. E mais degrau. Desea imitar lo que vio. Ele quer imitar aquilo que ele viu. Y si es un cristiano, E se é cristão, está lleno de culpas fica cheio de culpa y vergüenzas. e vergonha. Y no puede salirse de esto. E não consegue sair disso. Estuve en un retiro de jóvenes Eu estive num retiro de jovens compartiendo estas cosas. compartilhando essas Al final coisas. del retiro vino una señorita E no final do retiro veio uma moça. y ella dijo, yo tengo a mi cargo algunas hermanas, Ela disse, eu estou cuidando de algumas irmãs, pero tengo un problema. mas tenho problema. Soy adicta a la pornografía. Sou viciada em pornografia. Y yo creí que esto era para varones E eu acreditava que isso era para os homens. y que las mujeres no. E que as mulheres não. Pero me sorprendió esta mujer. E aí fiquei surpreso com essa Y mulher. dice, yo quiero que esto no esté más en mí. E ela disse, eu quero que isso não esteja mais em mim. ¿Puede orar por mí? Pode orar por Y mim? comencé a orar por ella. E eu comecei a orar por ela. Se manifestaron los demonios E se manifestaram os demônios. y ella cayó al suelo Ela caiu ao y solo se movía como una víbora e se movia como uma cobra. y fue libre. Depois ela foi livre. No es una tendencia hacia lo malo, Não é uma tendência para o mal, sino hacia lo demoníaco. mas é demoníaco. Não é apenas uma tendência para o mal, mas é mais do que isso, é demoníaco. Tiene otros efectos destructivos la pornografía. E a pornografia tem ainda outros efeitos destrutivos. La persona es propensa al sexo casual A pessoa é propensa ao sexo casual y a la aventura. e às aventuras. Y si está casado, E se está casado, tiene tendencias al adulterio. tem a tendência de adulterar. Y por esta razón desvaloriza el matrimonio E por essa razão o casamento perde valor. y desvaloriza a la mujer. Desvaloriza a sua mulher, Porque lo que ve en la pornografía, porque aquilo que vê lá na la pornografia, mujer es una cosa. a mulher é uma coisa. Y una de las profesiones que más dinero se gana E uma das profissões em que se ganha mais dinheiro es la pornografía. é com a pornografia. Y la persona que está atada a esto E a pessoa que está atada nisso ha aprendido a minimizar la gravedad de esta situación. aprendeu a minimizar a gravidade da situação. Y dice, todo el mundo lo hace. E diz assim, mas todo mundo faz. Ahora por todos lados está en el teléfono, está en la computadora. Agora isso está em todo lado, no celular, no computador. Y esa persona E essa pessoa tiene otro efecto destructivo. tem mais efeito destrutivo. Es tentado a ser también un acosador. E é tentado a ser também acusador. Pero Dios, Mas Deus, por eso puso reglas. por isso Deus pôs regras. Y puso alrededor del sexo como cercas E colocou ao redor do sexo algumas cercas para cuidar
la relación sexual. para cuidar da relação sexual. La atracción sexual fue establecida por Dios. A atração sexual foi estabelecida por Deus. En primer lugar, para la procreación Em primeiro lugar, para a procriação. y luego para la felicidad del ser humano cuando se casan. E depois, para a felicidade do ser humano quando se casa. Y por ser tan fuerte esta atracción, E por ser uma atração tão forte, Dios estableció límites, Deus estabeleceu limites, evitando así los abusos evitando dessa forma os abusos y las consecuencias lamentables. e as consequências lamentáveis. Dios, cuando crea el sexo, Deus, quando criou o sexo, lo crea santo y puro, criou santo e puro. pero el sexo tiene que funcionar dentro del ambiente en que fue creado. Mas o sexo deve funcionar dentro do ambiente que foi criado. Así que entonces vamos a ver de qué manera Dios cuida el sexo. Então vamos ver de que maneira Deus cuida do sexo. En Génesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo versículo 24. 24. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Y este es el pacto matrimonial. Esse é o pacto do casamento. El pacto matrimonial tiene tres O partes. pacto matrimonial tem três partes. Dejar al padre y a la madre, Deixar o pai e a mãe, el unirse a su mujer unir-se à sua y mulher el ser una carne. e ser uma só carne. El dejar al padre y a la madre es el testimonio público. Deixar o pai e a mãe é o testemunho público. El unirse a su mujer Unir-se à sua mulher es una actitud que va creciendo, se une más y más durante toda su vida. é uma atitude que vai crescendo. Se unem mais durante toda a vida. Y el ser una carne E ser uma só carne es la relación sexual. é a relação sexual. Sella el pacto matrimonial. Seja assim o pacto matrimonial. Sela assim o pacto matrimonial. Entonces, lo que dice aquí, Então o que diz aqui? que el sexo está solamente reservado para el matrimonio. Que o sexo está somente reservado para o casamento. Uno dice, pero esto fue dicho antes de pecar. Mas isso foi dito antes do pecado. Pero Jesús, en el Nuevo Testamento, Mas Jesus, já no Novo Testamento, en Marcos 10, de 6 al 9, de 6 al 9, dice las mismas palabras. Marcos, Dejamos assim, así. diz as mesmas palavras. Entonces, el Señor acepta que lo que pasó antes del pecado continúe después del pecado. O Senhor está dizendo que o que aconteceu antes do pecado continua igual depois do pecado. Segundo lugar, Em segundo lugar, otra vez Génesis 2:24. outra vez, Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. El matrimonio es monogámico, O casamento é monogâmico, no es poligámico. não é poligâmico. Hoy nuestra sociedad es poligámica, A nossa sociedade hoje é poligâmica, no es monogámica. não é mais monogâmica. No vemos una mujer casada con 3 hombres a la vez, Nós vemos uma mulher casada com 3 homens, o un hombre casado con 5 mujeres a la ou vez. um homem casado com 5 mulheres. No lo vemos, Não vemos isso, no lo vemos. não vemos. Lo que vemos que se separa de una y se casa con otra. O que vemos é que se separa de uma e se casa com Se outra, se separa de esa, se casa con otra. e separa dessa e casa com outra, Y se junta después con e otro. depois se junta com outra. Entonces está lo que se le llama la poligamia sucesiva. Então isso é o que se chama poligamia sucessiva. Y está la otra que a lo mejor viven los musulmanes, que es varias mujeres con un solo hombre. E também tem a outra tipo de poligamia, como vivem os muçulmanos, várias mulheres com um só homem. Pero si una persona se casa, se divorcia con otro y con otro, Mas se uma pessoa se casa e divorcia com outro e com outro, es la poligamia sucesiva. é a poligamia sucessiva. Es igual de
que tener 3, 4 a la vez. É a mesma coisa que ter 3, 4 ao mesmo tempo. Por otro lado, Por outro lado, lo que leímos recién, o que acabamos de ler, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. É isso aí. O casamento é entre um homem e uma mulher. Es entre un hombre y una mujer. É entre um homem e uma mulher. Amén. Amém? Tiene que haber un amén un poquito más fuerte. Tem que haver um amém mais forte. Eh, Amém! Claro. ¿De dónde sacamos que se pueden casar 2 mujeres y 2 hombres? Da onde tiramos que podem se casar 2 mulheres ou 2 homens? No es la voluntad de Dios. Não é a vontade de Deus. Gracias a Dios. Graças a Deus. Aleluya. Aleluia. Que es entre un hombre y una mujer. Que é entre um homem e uma mulher. Amén. Amém. Bien, bien. Lo que leímos en Levíticos, O que lemos em Levíticos, ¿esto ocurría en tiempo atrás? isso ocorria naquele tempo. Tenían relaciones sexuales entre hombres, Sí. como si fuesen mujeres. Tinham relações sexuais entre homens, Y como Dios se fossem los mulher. condena. E Deus os condenava. Y mire también en el Nuevo Testamento, E olhe, da mesma forma no Novo en Testamento, Romanos 1, Romanos 1, versículo 26 versículo 26 al 28. ao 28. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Dios ha hablado sobre este tema. Deus falou sobre esse tema. Y después, otra vez Pablo le tiene que decir esto a los Corintios, capítulo 9, Y después- capítulo 6. Mais uma vez, Paulo teve que dizer isso aos coríntios. Perdón, en capítulo 6, del 9 al 10. 9 y 10. 1 Coríntios. Primera de 1 Coríntios 6, 9 y 10. 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Voy a leerlo en mi versión. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? No os engañéis, Não se enganem, ni los fornicarios, nem os fornicadores, ni los idólatras, nem os idólatras, ni los adúlteros, nem os adúlteros, ni los afeminados, nem os efeminados, ni los homosexuales. nem homossexuais. El 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esto había dentro de la iglesia. Isso havia dentro da igreja. Y me llama la atención la diferencia que hace entre afeminados y homosexuales. E me chama a atenção a diferença que Paulo faz aqui entre efeminados e homossexuais. El homosexual es la persona que practica la homosexualidad.
O homossexual é a pessoa que pratica a Y homossexualidade. el afeminado es aquel que tiene la tendencia. E o efeminado é aquele que tem a tendência. Ya comienza con su tendencia deformada, Já começa com a tendência deformada, ya sea hombre o ya sea mujer. mesmo sendo homem ou mulher. Y las palabras de este texto son palabras de juicio. E as palavras desse texto são palavras de juízo. Llegaron a Rosario estas personas que se visten de mujer, Chegaram a Rosário as pessoas que se vestem de mulher, travestis. los travestis. Travestis. Cuando entraron, todo el mundo los miraba Quando entraram, todo mundo olhava para eles y algunos se entregaron al Señor. e alguns se entregaram ao Senhor. Y se los empezó a discipular. E se começou a discipular essas pessoas, No tenían ropa de varón, não tinham roupa de homem, tenían solo ropa de mujer. só tinham roupas femininas. Y ellos se pintaban las uñas E pintavam as y unhas, se doblaban las pestañas e dobravam aqui as y sobrancelhas. tenían muchas Cílios. cosas, todo de mujer. Tinham muitas coisas de mulher. Y costó mucho cambiar los hábitos. E custou muito para eles mudar esses hábitos. Y muchos fueron cambiando. E muitos foram mudando os hábitos. Otros retrocedieron y volvieron donde estaban. E outros voltaram atrás para onde Y estavam había antes. uno que persistía, E tinha um que perseverava, pero no le podíamos cambiar la forma de hablar. mas não tínhamos como mudar nele a forma de falar. Y queríamos cambiarle la forma de hablar. Nós queríamos que ele mudasse a forma de falar. Y le decíamos, tenés que hablar como hombre. Tens que falar como homem, Y él no cambiaba. mas ele não mudava. Entonces decíamos, ¿con quién lo ponemos a este para ayudarlo? Então pensamos, com quem nós vamos colocar esse para que possa ajudá-lo? Y entonces tenemos en la congregación un hermano herrero, Então nós temos na congregação um irmão que é ferreiro. que él viene de las villas de emergencia. Ele... Viene de las villas. Ah, sim, ele vem de uma região de vilas. Sí. Vilas de emergência, deve ser o nome da Y vila. él trabaja con fierros. Ele trabalha com ferro, é ferreiro. Y entonces le dijimos si podía atenderlo a él. E pedimos que ele atendesse esse homem que estava nesse processo. Él era grandote, Ele era forte, grande, tenía unas manos así, tinha umas mãos grandes, todas duras, mãos duras, trabajando con fierro. trabalhando com ferro. Y él dijo, que venga. E ele disse, que venha. Así que cuando vino, Então, quando ele veio, ya el saludo fue un saludo distinto. a saudação já foi diferente. Lo recibió en el taller de herrería. Ele recebeu ele ali na serralheria. No era en un lugar de escritorio, Não era num escritório, era la herrería. era na própria serralheria. Y entonces él saludó, hola macho. Oi, macho. Con la mano esa. Com essa mão grande. Y empezaron a hablar. E começaram então a conversar. Y le dijo, me vas a ayudar en mi trabajo E você vai me ajudar nesse trabalho, mientras hablamos del Señor. enquanto nós falamos do Senhor. Y alcanzame la llave inglesa. Me alcança a chave inglesa. Y la llave inglesa estaba toda llena de grasa. E a chave inglesa estava toda engraxada. Y él al principio la agarraba así. E no começo ele pegava assim. Agarrar la llave inglesa. Pega a chave inglesa. Y así fue trabajando con él, trabajando con él. E assim ele foi trabalhando com ele, trabalhando com ele. Pero todavía le costaba cambiar la voz. Mas ainda era difícil para ele mudar a voz. Y entonces le dijo, hermano, Irmão, ¿por qué no se hace una gárgara de espora? por que não...
Ah, por que não faz um gargarejo? Acho que é com... Parece que eso fue palabra de Dios. Parece que isso foi palavra de Deus. Y cambió. E mudou. Después nos enteramos Depois nós ficamos que sabendo empezó a gustar de una chica que começou a gostar de uma moça. y después tuvo que irse a otra ciudad. Depois ele se mudou para outra cidade. Los afeminados Os efeminados y los e homosexuales os homossexuais son diferentes, são diferentes, pero tienen que cambiar. mas tem que mudar. Y la iglesia es el lugar donde se le va a ayudar a que esto ocurra. E a igreja é o lugar que pode ajudar eles a mudarem. Esto erais algunos de vosotros, Isto eram alguns de pero vocês, ya habéis sido lavados, mas foram lavados, ya habéis sido foram santificados, santificados, ya habéis sido justificados foram en el justificados nombre de no Jesús nome de y Jesus por el Espíritu de nuestro Dios. e no Espírito do Hay nosso Deus. poder para cambiar. Há poder para mudar. Y le decimos a todos los que tengan algo aquí adentro, E dizemos isso a todos que têm alguma coisa aqui dentro, que están en el lugar correcto, que estão no lugar correto. la iglesia del Señor, A igreja do Senhor. donde se producen los cambios más maravillosos. É onde se produzem as mudanças mais Alabado maravilhosas. sea el nombre de Dios. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Otro cuidado que puso Dios, Outro cuidado que Deus colocou, la relación entre solteros es fornicación. a relação entre solteiros é chamada fornicação. Queda excluida. Fica excluída. Ahí en 1 de Corintios 6:13 1 Coríntios 6,13 dice así. diz assim: os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. En la versión de ustedes, en vez de fornicación, dice inmoralidad. Na nossa versão, em vez de fornicação, diz imoralidade. Pero en el griego Mas no grego es porneia, é porneia, que es fornicación. que é fornicação. Y la fornicación, E a fornicação, cuando está al lado de la palabra adulterio, quando está ao lado da palavra adultério, significa dos cosas diferentes. significa duas coisas diferentes. El adulterio es la infidelidad en el matrimonio O adultério é a infidelidade no casamento. y la fornicación E a es fornicação la relación sexual de solteros. é a relação sexual de solteiros, ou entre solteiros. En Hebreos 13:4 Em Hebreus 13:4, dice así. digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. El adulterio caerán bajo juicio. O adultério ficará debaixo de juízo. La relación sexual fuera del matrimonio A relação sexual fora do matrimônio es adulterio. é adultério. Están bajo juicio. Está debaixo de juízo. Es uno de los pecados más graves de nuestra sociedad. É um dos pecados mais graves da nossa Por eso en sociedade. las listas de pecado todos comienzan con la relación sexual como adulterio y fornicación. Por isso as listas sempre começam com a relação sexual, como adultério e fornicação. As listas de pecados. Otra manera que Dios cuida la relación sexual. Outra maneira que Deus cuida ou preserva a relação sexual, En Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 7 al 9. Marcos 10, de 7 a 9. 7 al 9.
Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Puede seguir. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Toda relación sexual Toda relação sexual fuera del matrimonio fora do casamento peligra la unidad en el matrimonio. põe em perigo a unidade do matrimônio. Porque Dios dijo que el matrimonio es indisoluble. Porque Deus disse que o casamento é indissolúvel. Una vez casados, Uma vez casados, es para siempre. é para sempre. Pero hay una sola manera en que un matrimonio pueda disolverse. Há uma só forma em que o casamento pode se dissolver. Vino un pastor y me dijo, ¿podría ir a mi congregación a hablar del matrimonio? Uma vez um pastor veio e me pediu: você poderia ir na minha congregação e falar sobre o casamento? Sí, cómo no. Claro. Y fui. Então eu fui. Y después no lo vi más como por 2 años. E depois eu nunca mais o vi como assim por 2 anos. Y me lo volví a encontrar otra vez. E o encontrei depois novamente. ¿Cómo estás, hermano? Como estás, irmão? Muy bien, gracias a Dios. Muito bem, graças a Deus. ¿Cómo está tu esposa? Como está tua esposa? Me separé. Eu me separei. Oh, cuánto lo lamento, le dije. Ó, irmão, quanto eu lamento, eu disse a ele. No, no lo lamentes, E ele disse: não, não lamente. porque Dios me proveyó una mejor. Porque Deus me preparou uma melhor. Entonces yo le dije, Então eu lhe disse. le digo, pero tu esposa murió. Ele disse: então a tua esposa morreu? No, está viva. Não, está viva. Está en Miami. Está em Miami. No, tiene que haber muerto, le digo. Eu disse: não, não, ela deve estar morta. No, está viva. Está viva. No, le digo, tiene que haber muerto. Não, eu disse de novo: deve ter morrido. No, está viva. Não, está viva. Entonces, te casaste y tenés 2 mujeres. Eu disse para ele: então você casou e agora tem 2 mulheres? No, tengo una. Ele disse: não, tem uma. Me separé perfectamente de mi mujer. Ele disse: me separei perfeitamente Y da minha tengo mulher. los papeles bien puestos. Tenho os papéis todos bem Y clarinhos. ahora estoy bien casado con esta. E agora estou bem casado com Dios essa. me proveyó una gran mujer. Deus me preparou uma grande mulher. Le digo, estás en adulterio, hermano. E eu disse para ele: você está em adultério, irmão. Y después no quiso verme nunca más. E nunca mais ele quis me ver, né? La única manera en que un matrimonio puede deshacerse A única forma que um matrimônio pode se desfazer es que uno de los dos muera é que um dos dois morra. hasta que la muerte nos separe. Até que a morte nos separe. Un versículo, Um versículo, Romanos 7, Romanos 7. tres. 2 y 3. Romanos 7, 2 e 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Quiero mostrarles un pasaje del Antiguo Testamento Eu quero mostrar para vocês agora uma passagem do Antigo Testamento respecto a la indisolubilidad del matrimonio. a respeito da indissolubilidade El punto do de vista matrimônio. de Dios sobre esta situación. Do ponto de vista de Deus sobre essa situação. Génesis 20. Miren Génesis Génesis 20. Gênesis capítulo 20. Ahí
Ali encontramos lo que le sucedió a Abraham y a Sara, o que aconteceu com Abraão e Sara, desde el versículo 1. desde o versículo 1. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou. Porque... Mire la opinión de Dios. Olhem a opinião de Deus. Vas a ser castigado con la muerte por la mujer que tomaste. Vai ser castigado com a morte pela mulher que tomaste. Siga. Porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Si este rey la tocaba a Sara, se esse rei tocasse em Sara, era pecado contra Dios. Era pecado contra Deus. Y Dios lo declara. E Deus declara isso. Es pecado contra mí. Pecado contra mim. Sigue. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Miren ustedes el juicio que cae para los que pecan de esta manera. Vejam vocês o juízo que está sobre quem peca dessa Morirás maneira. con todos los tuyos. Morrerá com todos os seus. Pero Abimelech se quedó bastante enojado. Mas Abimeleque ficou bravo com Abraão. Y miren lo que le dice. E olha o que ele diz. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimelech tuvo más discernimiento que Abraham. Abimeleque teve mais discernimento que Abraão. Para Abraham no habría problemas. Para Abraão não teria problemas. Pero este Abimelech lo vio como un gran y terrible pecado. Mas esse Abimeleque viu a situação como um grande e terrível pecado. Abimelech le reta a Abraham Então Abimeleque adverte Abraão y lo echa del país. e tira ele, manda embora daquela terra. ¿Cuántas personas que creen en Dios Quantas pessoas que creem em Deus no tienen luz sobre esto? não têm luz acerca desse assunto? Creo que debemos publicar estas cosas. Creio que devemos publicar essas coisas. No nos callemos más, Não ficamos mais calados, porque esto es muy serio. porque isso é muito sério. Porque Dios cuida el matrimonio de esta manera. Porque Deus cuida, preserva o casamento dessa maneira. El matrimonio es indisoluble. O matrimônio é indissolúvel. Hay solo dos estados posibles Há somente dois estados possíveis para que haya casamiento. para que exista casamento. Esto está en 1 de Corintios 7. Isso está no texto que lemos, 1 Coríntios 7. Y en los versículos Nos versículos 8 y 9. 8 e 9. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Entonces hay dos estados posibles para casarse. Existem dois estados possíveis, do estado civil possível para casar. Solteros y
y viudos. solteiros e viúvas. La soltería y la viudez. Os solteiros e a viuvez. Digo algo ahora. Agora eu vou dizer algo. Cuando se pongan de novio, Quando vocês comecem a namorar, asegúrese fiquem seguros, certos, de que la persona con que se va a casar que a pessoa com quem você vai casar esté contenta con su sexo. esteja contente com o sexo, Con su sexo. com o seu sexo, Que esté contenta. que esteja contente. Si es varón, Se é homem, gracias Señor, graças ao porque Senhor, me hiciste varón. porque me fizeste homem. Y si es mujer, E se é mulher, gracias Señor, porque me hiciste mujer. obrigado, Senhor, porque me fizeste mulher. Hoy encontramos un varón feminizado. Hoje nós encontramos um homem afeminado, feminizado, Y una mujer masculinizada. e uma mulher masculinizada. Por favor, que cada uno ame su rol, su género. Por favor, que cada um ame o seu gênero. La masturbación queda excluida. A masturbação também fica excluída. La masturbación entra dentro de la lista de pecados A masturbação entra dentro da lista de pecados que dice lujuria. que diz, onde diz luxúria. Es uno de los pecados más habituales. E é um dos pecados mais habituais. Muchos creen que aún después de casados eso se termina. Muitos acreditam que depois de casado isso termina. Pero la masturbación también es una adicción. Mas a masturbação também é um vício. Y Dios tiene poder para liberar. E Deus tem poder para libertar. Amém. Es perversión el contacto con animales. É perversão também o contato com animais. El gran deseo de Dios O grande desejo de Deus es que los que se van a casar é que os que vão se casar sean vírgenes. sejam virgens. Que tanto la mujer como el varón no hayan tenido experiencias sexuales antes. Que tanto a mulher quanto o homem não tenham relações sexuais antes do casamento. Y que vayan vírgenes al E matrimonio. que vão virgens ao casamento, ao matrimônio. Afuera esto es una locura, Lá fora, isso é uma loucura. pero dentro del pueblo de Dios Mas dentro do povo de Deus, esto es normal. isso é normal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Temos que ensinar os nossos filhos. Si es una hija, Se é uma filha, comience a hablar cuando llega el tiempo de su crecimiento, comece a falar quando chega o tempo do seu crescimento. cuando le toque estar con algún joven, Quando ela começa a estar com algum jovem, no se deje tocar. não se deixe tocar. Y si llega a tocar, E se chega a tocar, denúncielo. denuncie-o. Qué locura estoy diciendo, ¿no? Mas que loucura eu estou dizendo? Amén. Amém. Y deseamos que en el noviazgo, E vamos desejar que no noivado, deseamos que en los noviazgos desejamos que os ocurran noivados tres cosas. ocorram três coisas: Hablar, falar, charlar conversar y e comunicarse. comunicar-se. Falar, conversar e comunicar-se. Entenderam, né? Qué locura estoy diciendo. Que loucura eu estou dizendo. Enseñemos a nuestros jóvenes esto, Vamos ensinar a nossos jovens isto. porque donde hay mucho acercamiento, Porque onde há muita aproximação, hay carne de hombre y carne de mujer. existe carne de homem, carne de Y mulher. carne de hombre y carne de mujer se E atraen. carne de homem e carne de mulher se atraem. Y cuando comienza la excitación, E quando começa a excitação, es difícil frenar. é difícil frear. Jesús censuró aún, mire lo que censuró Jesús. Agora olhem o que Jesus censurou.
En Mateo 5, 27 y 28. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesús fue aún más lejos. Jesus foi mais longe ainda. Ya no el adulterio físico, Não mais o adultério apenas físico, sino el adulterio mental. mas o adultério mental. El gran órgano sexual es tu mente. O grande órgão sexual é a tua mente. Y el que mira Aquele que olha y codicia e cobiça lo que ve, o que vê, ya adulteró en su corazón. já adulterou no coração. El Señor va más lejos. O Senhor vai mais longe ainda. Por eso deseamos que las mujeres cristianas Por isso desejamos que as mulheres cristãs puedan vestirse con decoro possam se vestir com decoro, para no atraer la atención de los varones. para não atrair a atenção dos homens. No sé cuántas mujeres saben Não sei quantas mulheres sabem que el hombre se siente atraído por lo que ve. que o homem se sente atraído pelo que vê. Tenemos mal de ojos Temos mal de olhos y tenemos que andar cuidando lo que vemos. e temos que andar cuidando o que vemos. Quizás la mujer no le llama la atención como al hombre por lo que ve. Talvez a mulher não lhe chama atenção ao homem pelo que vê. Pero No homem. sepan, hermanas, que nosotros somos muy sensibles con lo que vemos, Mas saibam, irmãs, que nós, homens, somos muito sensíveis com o que vemos, especialmente en cuanto al sexo. especialmente quanto ao sexo. Y aquí Jesús está hablando especialmente a los hombres. E aqui Jesus está falando especialmente aos homens. El que mira. Aquele que olha. Yo creo que la mujer también puede sentirse atraída por lo que ve, Eu creio que a mulher também pode se sentir atraída pelo que vê, pero no en la medida del hombre. mas não na mesma medida que o homem. El hombre ve una prenda íntima de una mujer O homem vê uma roupa íntima de uma mulher y él, e ele... la mujer ve una ropa íntima del hombre. A mulher vê uma roupa íntima de um homem. Entonces pediríamos que nos ayuden a nosotros y nos tengan en cuenta. Então pedimos que ajudem a nós e nos levem em conta. Cuando alabamos a Dios, Quando louvamos a Deus, queremos levantar la vista al Señor. queremos levantar os olhos para o Senhor. Y no porque adelante nuestro hay una hermana que tiene pantalones demasiado apretados. E não porque na nossa frente tem uma irmã com uma calça muito apertada. Hará mucho calor. Se faz muito calor, las mujeres tienen que cuidar su cuerpo. as mulheres precisam cuidar do seu corpo, Que no llame la atención de otros. que não chamem a atenção de outros. Puede llamar la atención de su marido, pero no de otros. Pode chamar a atenção do seu marido, mas não dos outros. Esto no parece espiritual, ¿verdad? Isso não parece espiritual, não é? Pero es muy espiritual. Mas é muito espiritual. Va a explicar, pueden tomar asiento, esta expresión de gargarejo. Sim. Eu perguntei para ele porque não ficou claro ali, quando ele falou da voz, daquele irmão que tinha dificuldade para mudar a voz, que era um pouco efeminada a voz, e a tradução não foi clara. Eu perguntei para ele. O que aconteceu foi que aquele irmão, que era ferreiro, disse para ele basicamente assim, tu tem que fazer um gargarejo. E ele não fez nada, mas a palavra aquela parece que deu o clique. Ele se deu conta, eu preciso mudar a minha voz. É isso, só isso. Amém. Gracias.
Fue palabra de Dios, Foi palavra de Deus, porque mudó la voz. porque mudou a voz.